Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar a nossa aula de hoje, vou fazer esse vídeo com um breve resumo do que foi falado. A nossa aula foi sobre a parte 1 de corpos redondos, que compreende os sólidos de revolução e os cilindros. Os sólidos de revolução são gerados por meio de uma rotação completa de uma superfície plana em torno de um eixo E. Então, aqui nessa figura, eu tenho uma superfície plana e eu traço um eixo E ao longo de uma das laterais dessa figura. Eu vou rotacionar esse sólido em torno dessa superfície, ao redor dessa superfície. E com isso, eu vou obter um sólido de revolução, um sólido redondo. Alguns sólidos de revolução, eles são gerados a partir de figuras conhecidas, como, por exemplo, o cilindro reto. O sólido de revolução gerado por meio da rotação de um retângulo em torno desse mesmo eixo E. Eu tenho um retângulo e eu vou girar esse retângulo, vou rotacionar esse retângulo em torno do eixo E. E com isso eu vou ter um cilindro reto. Um cone reto também é um sólido de revolução gerado por meio da rotação de um triângulo retângulo em torno do eixo E. Então, eu coloco esse eixo E ao longo de um dos catetos desse triângulo retângulo e rotaciono esse triângulo retângulo em torno do eixo E. Com isso, a gente obtém um cone. E também a gente tem a esfera, que é um sólido de revolução gerado por meio da rotação de uma semicircunferência também em torno do eixo E. Pego uma semicircunferência, coloco esse eixo E ao longo do diâmetro dessa semicircunferência e rotaciono essa figura em torno do eixo, gerando assim a esfera. Então, os sólidos de revolução são figuras planas rotacionadas ao longo de um eixo. E com isso a gente tem esse sólido de revolução, que é um corpo redondo. Os cilindros, que são os primeiros sólidos redondos, corpos redondos que nós vamos estudar, ele pode ser definido da seguinte forma. Considere dois planos paralelos distintos, o plano alfa, que está aqui, e o plano beta, que está aqui. Um círculo C de centro O situado no plano alfa e uma reta R que intersecta os dois planos, mas não intersecta esse círculo. Então, eu tenho esse círculo C de centro O e a reta R que passa pelos dois planos, mas essa reta ela não passa por esse círculo. O cilindro, ele é a reunião de todos os segmentos de retas paralelos a R, de modo que cada segmento de reta tenha uma extremidade pertencente ao círculo C, que está no plano alfa, e a outra extremidade no plano beta. Então, eu vou traçar retas paralelas a R ao longo da circunferência C, aqui no plano alfa, e vou projetar essas retas, vou alongar essas retas até elas atingirem o plano beta. Com isso, essas retas elas vão formar um segundo círculo que vamos chamar de C' e de centro O', idêntico ao círculo C de centro O, que está presente no plano alfa. O cilindro ele é composto de alguns elementos, que são eles. O eixo do cilindro, que é um segmento de reta que passa pelo centro dos dois círculos, o círculo C, que está no plano alfa, e o círculo C', que está no plano beta. Então, o eixo dele vai passar pelo centro O', dos dois círculos. Tenho as duas bases dos cilindros, que são os dois círculos que estão nos planos alfa e beta. Tem o raio da base, como os dois círculos, eles são idênticos, o raio deles é o mesmo. As geratrizes
que são segmentos com uma extremidade em um ponto da circunferência de centro O e raio R, e a outra extremidade no ponto correspondente da circunferência de centro O' e raio R. Então, são retas traçadas nesse círculo que está no plano alfa, e tem ponto correspondente ao círculo C', que está no plano beta. E a altura H, que é a distância entre os dois planos, alfa e beta, que contém as bases do cilindro. O cilindro ele pode ser classificado como retos, em que as geratrizes elas são perpendiculares à base, ou oblíquos, em que as geratrizes elas não são perpendiculares à base. A gente pode ver aqui pela figura, a geratriz, nesse caso do cilindro reto, ela forma um ângulo de 90 graus com as duas bases, e a geratriz no cilindro oblíquo, ela não forma um ângulo de 90 graus com a base. O cilindro reto, que também é chamado de cilindro de revolução, ele é gerado por meio da rotação completa de um retângulo em torno do eixo. Então, a gente tem um retângulo, rotaciona esse retângulo em torno desse eixo E, a gente obtém um cilindro reto. Então, a gente pode fazer seções, que são cortes nesse cilindro. Então, a gente tem dois tipos de seções. A gente tem a seção transversal, que é uma seção obtida pela interseção do cilindro com o plano alfa, e essa interseção ela vai ser paralela aos planos da base. Então, eu vou fazer um corte, e esse corte vai ser paralelo ao plano da base. Como figura dessa seção transversal, a gente tem um círculo, e esse círculo ele é idêntico aos círculos das bases. Nós temos também a seção meridiana, é uma seção obtida pela interseção do cilindro com o plano alfa, contendo o eixo perpendicular aos planos da base. Então, nós vamos fazer um corte ao longo do eixo do cilindro, um corte vertical. Como área da seção, essa figura plana formada, nós teremos um quadrilátero. Ele pode ser um retângulo, caso o cilindro seja reto, ou não, caso o cilindro seja oblíquo. A seção meridiana de um cilindro reto, ela vai ser um retângulo, como eu já havia falado, de dimensões 2R, essa dimensão aqui, que ela é igual ao diâmetro da base do cilindro, ou 2R, e a altura vai ser igual à altura do cilindro. Se a altura ela for igual ao diâmetro da base, a altura é igual a 2R, essa seção ela é um quadrado, e esse cilindro ele vai ser chamado de cilindro equilátero. Como planificação de um cilindro, a gente vai formar como se a gente abrisse esse cilindro e formasse uma figura plana. Nós temos como resultado dois círculos, que são os dois círculos da base, e a gente tem um retângulo, que é a superfície lateral desse cilindro, que tem como comprimentos a altura H, que é a mesma altura do cilindro, e um comprimento L. Esse comprimento L, como essa superfície lateral ela envolve todo o círculo da base, esse comprimento L ele é igual ao perímetro do círculo da base. Então, a superfície lateral de um cilindro ela forma um retângulo. Esse retângulo contorna toda a base do cilindro. Então, o seu comprimento ele é igual ao perímetro da circunferência da base do cilindro. Então, L é igual a 2πr. A área lateral do cilindro é a área do retângulo, que é L vezes H, sendo L igual a 2πr, então temos como área lateral 2πrh. A área da base do cilindro é a área do círculo de raio R.
Então, a área da base é πr ao quadrado. A área total do cilindro vai ser dada pela área lateral mais 2 vezes a área da base, uma vez que nós temos a base inferior, que é a base que está no plano alfa, e a base superior, que é a base que está no plano beta. Então, a área total, 2πrh mais 2πr ao quadrado. Colocando em evidência termos em comum, temos que a área total é 2πr, que multiplica h mais r. O volume do cilindro, a gente observa a representação de um cilindro e de um prisma de mesma altura e de bases com a mesma área. Então, esse cilindro, a área da base dele é igual à área da base desse prisma de base quadrada. Eles estão apoiados por um plano alfa. Ao fazer um corte aqui com um plano beta, nós temos essa seção S1 e a seção S2. Então, as seções S1 e S2, determinadas pelo plano beta, paralelas ao plano alfa, possuem a mesma área, pois são congruentes às respectivas bases. Então, pelo princípio de Cavalieri, que permite calcular o volume de um prisma, os dois sólidos ele têm o mesmo volume. Então, o volume do cilindro é igual ao volume do prisma, sendo que o volume do prisma é calculado pela área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. Sendo a base um cilindro, a área da base é πr ao quadrado. Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura desse cilindro. Com isso, eu finalizo o resumo da aula de hoje. Eu me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida ou fazer algum esclarecimento. Muito obrigada.